Olá, feliz dia! Que bom ter a sua companhia. Quando se inicia mais um especialíssimo programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu me sinto muito feliz e assim honrado em ter aí a sua companhia. Mais uma vez, muito obrigada. No quadro Sou Feliz, veja mais o registro de depoimento de alguém que encontrou soluções ao aplicar o ensinamento da Aceite Onoye. Em nossa mensagem de hoje, você vai ser alcançado pela mão de Deus e receber todo o apoio que estava à procura. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos os filhos de Deus maravilhosos do nosso grandioso Brasil. Estamos no mês de dezembro. Estamos próximos do Natal, estamos próximos do ano 2014. Em nome da Aceite Onoye do Brasil, em nome de toda a nossa equipe maravilhosa que trabalha para realizar este programa, desejamos um Natal pleno de paz, muita harmonia, muito amor, muito perdão, muita alegria para todas as pessoas. E um ano de 2014 recheado de grandiosas realizações, de muita dedicação, de amor e muito trabalho, bastante empenho em tudo que nós vamos fazer. Renove sua vida, viva Aceite Onoye, reconcilia-te com o mundo. Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo. Muito obrigada. Quando as pessoas alcançam graças aplicando o que aprendem na Aceite Onoye, seja em que escala for, possuem um brilho diferente nos olhos. Confira você mesmo no nosso quadro Sou Feliz de hoje. Muito obrigada. Eu sou a Rita Helena Gomes, moradora de Barueri, frequento a Aceite Onoye de DSP Osasco. Conheço a Aceite Onoye desde 79. Graças a Deus e ao conhecimento desta filosofia, a minha vida é inteira de relatos. Minha mãe, frequentadora da Aceite Onoye, também me levou para esta filosofia, onde as graças ou o natural da Aceite Onoye vem se apresentando na minha vida. Um deles é que eu sofri um acidente em 95, fui desenganada, fiquei 14 dias no hospital e estava para sair desse hospital sem as pernas. Graças às orações e à sutra sagrada que a minha mãe sempre fez e que me levou para que me fizesse companhia durante o tempo que eu fiquei internada no hospital, apareceram várias pessoas, lógico que eu acredito nisso, indicadas por Deus para me acompanhar. Então, não caí em depressão, fiquei firme na fé, acreditando sempre nesse Deus maravilhoso, universal, e nesse Deus interior que existe em mim. Agradeço ao médico residente desse hospital, que na época, com o nome de Miguel Arcanjo, né, talvez já por um anjo mesmo enviado por Deus, me orientou, me acompanhou. Hoje eu posso dizer, não foi necessário eu ter deixado as minhas pernas durante o tempo todo das orações e a sutra sagrada, forma humana, feita pela minha mãe, pelos meus parentes, e eu também, sem deixar um minuto a sutra sagrada sair de perto de mim no hospital, eu fui operada com todo sucesso das duas pernas e hoje estou aqui para falar para vocês que a Aceite Onoye é uma filosofia que a gente tem que acreditar, que vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente seguir e estudar cada vez mais essa verdade, porque nós somos perfeitos, filhos de Deus, e nada de mal pode nos acontecer. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade,
Quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seichonoye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seichonoye na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Tudo o que gera confrontos no cotidiano, contas para pagar, convívio áspero com familiares, doenças inesperadas, enfim, é justamente neles que reside a oportunidade de nossa alma avançar. Como tirar algo positivo das adversidades é um dos objetivos das mensagens de nossos preletores, como a que assistiremos agora. Muito obrigado. O princípio básico da felicidade e da prosperidade. Esse é o tema do nosso programa da Seichonoye na TV no dia de hoje. E vamos ter como livro-texto esse livro Convite à Prosperidade, volume 1. É um livro de 365 itens, fácil de ler, bastante interessante, e você pode ler um trecho em cada dia. Esse livro, Convite à Prosperidade, é composto de 2 volumes. E nós vamos utilizar o volume 1. Nós temos o volume 2, que tem mais 6 meses. Nesse volume 1, temos 6 meses com os trechos que o mestre escreveu, o professor Masaru Taniguchi escreveu. E os 2 livros, então, fazem 365 itens, artigos pequenos que você pode ler um em cada dia e assim estudar a filosofia da Seichonoye todos os dias. Hoje vamos estudar o capítulo 2, o princípio fundamental da felicidade e da prosperidade. É um tema que me atrai muito, eu gosto muito e tem muitos relatos para ilustrar esse capítulo aqui. Na página 43, o professor Masaru Taniguchi escreve o seguinte: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. É um trecho da revelação divina da grande harmonia. E aqui está o princípio fundamental da felicidade e da prosperidade, que é o agradecimento. O agradecimento é uma coisa tão importante na nossa vida que às vezes a gente esquece
de agradecer. Você já agradeceu ao café da manhã hoje? Ao pãozinho com manteiga que nós saboreamos? Ao café? Tanta coisa para agradecer, não é verdade? E muitas vezes esquecemos de agradecer. Se nós formos verificar que trabalho deu para fazer um cafezinho, por exemplo, até a colheita do grão, a torração, o trigo, depois se transformar em pão, as pessoas que fizeram o pão, as pessoas que trabalharam na padaria, inúmeras coisas nós temos que agradecer. Porém, às vezes passa despercebido esses detalhes, né? Antigamente, minha esposa passava manteiga no pão, mas a gente não tinha tanto dinheiro. E aí então um tablete de manteiga tinha que dar para o mês inteiro. Então ela passava o pão, passava, raspava bastante para durar o mês inteiro, né? Mas agradecendo, as coisas se multiplicam. Então reconciliar é agradecer. Eu gostaria de trazer aqui uma passagem da Bíblia que fala sobre a multiplicação dos pães. A Seichonoye é uma filosofia que interpreta várias outras religiões. Por exemplo, o budismo, o shintoísmo, o cristianismo, porque todas as religiões têm um fundamento, têm uma verdade, e todas conduzem para a salvação das pessoas. Então a Seichonoye, ela acredita que todas as boas religiões, a sua essência é uma só. E o professor Masaru Taniguchi interpreta essa passagem da Bíblia em que Jesus Cristo estava pregando o Sermão da Montanha e 5.000 pessoas o acompanhavam. E ele pediu para Felipe ver o que havia para comer. E Felipe trouxe um vendedor com uma cesta onde havia 2 peixes e 5 pães. E na cabeça de Felipe, ele via a matéria. E olhava para a cesta e olhava para a multidão. E pensava, não vai dar para todas essas pessoas. Olhava para a cesta e olhava para a multidão. E falava, não vai dar. Mas Jesus Cristo não via a matéria. Ele via a essência. E qual foi a primeira coisa que Jesus Cristo fez quando pegou os 2 peixes e os 5 pães? Foi agradecer. Então Jesus Cristo não falou agradeça, mas ele mostrou em atos o seu agradecimento a Deus e orou. Deus, obrigado pelas coisas que eu tenho agora. E abençoou e pediu para distribuir os pães. E assim os pães foram distribuídos e alimentaram 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos de migalhas. Então essa é a multiplicação dos pães. Então a primeira coisa que Jesus Cristo fez quando pegou a cesta com 2 peixes e 5 pães foi agradecer. E aqui está o princípio fundamental da felicidade e da prosperidade. É o agradecimento. Interessante ver a simbologia que tem nessa passagem também. Então o professor Masaru Taniguchi diz, por que 2 peixes e por que 5 pães? 2 peixes, porque é positivo e negativo, feminino e masculino. E o peixe é o símbolo da multiplicação também. Então, numa desova de peixes, são milhares de peixinhos, né, que nascem. Então, os peixes simbolizam também a prosperidade. E por que 5 pães? 5 é o número dos nossos dedos, em número de 5. E através do nosso trabalho, vamos realizar o trabalho de prosperidade. Então tem aqui também o princípio da prosperidade. E 5 também representa os nossos 5 sentidos, que é a visão, audição, olfato, paladar e tato. E através dos nossos 5 sentidos, quer dizer, trabalhando os 5 sentidos, para o bem da humanidade, nós vamos construir a nossa felicidade e a nossa prosperidade. Então, a simbologia que tem nessa passagem da Bíblia é muito profunda. E a Bíblia é um livro fantástico, porque traz essas informações nas suas entrelinhas. E o professor Masaru Taniguchi traz à luz
essas informações através da filosofia da imagem verdadeira. Então muitas pessoas pensam que como a Seichonoye, ela interpreta várias religiões, pensa que a Seichonoye é uma miscelânea de doutrinas. Não é. Na realidade, a Seichonoye tem a sua própria doutrina, que é a doutrina da imagem verdadeira. Então, baseada nessa doutrina da imagem verdadeira, que diz que todas as coisas todas as coisas que existem no universo são perfeitas, são criações de Deus, existe um mundo perfeito, em se baseia a doutrina da Seichonoye. Então, a imagem verdadeira é um mundo perfeito criado por Deus. E esse mundo fenomênico onde nós vivemos é um mundo de reflexo desse mundo perfeito. E como ele é um reflexo, às vezes ele aparece imperfeito. Mas essa imperfeição é causada pela mente do ser humano, que vê as coisas erradas. Então Deus fez o ser humano tão perfeito, que lhe deu o livre arbítrio. Isso quer dizer, você pode pensar no bem ou pensar no mal. Então o mal que aparece nesse mundo não é a criação de Deus, é a criação da nossa própria mente, que estamos usando a mente erradamente, pensando no mal. Então, quando as pessoas começarem a agradecer, pensando somente no bem, esse bem começa a aparecer na nossa vida também. Um outro exemplo de como o agradecimento pode melhorar a nossa vida. Havia um senhor que foi servir na guerra e adquiriu uma doença estranha. O seu corpo começou a paralisar e perdeu os movimentos dos pés, dos braços, e ele ficava o dia inteiro acamado, sendo até alimentado por outras pessoas. E aí então um professor da Seichonoye foi fazer uma orientação e disse, olha, já que você não tem nada para fazer, agradeça. Ele falou, mas agradecer o quê? Não tem nada para agradecer, né? Eu fui para a guerra, vi morte, tudo está errado, né? E o coração dele estava com uma pedra, só com raiva das outras pessoas. Eu falei, olha, faz o seguinte, faz um treinamento. Você vai ver as ripas do teto, o teto era feito de madeira, com várias ripas, e vai agradecendo uma por uma. Obrigado, 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 obrigado. Quando terminar, você volta. Obrigado, 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 obrigado. Ele achou que é um exercício sem pé e sem cabeça. Para que eu vou agradecer? Mas como não tinha nada para fazer, ele começou a fazer esse exercício. Obrigado, 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 voltar, obrigado. Pelo menos para dormir, ele, em vez de contar carneirinho, ele começou a fazer esse exercício de muito obrigado e pegou no sono. Os 10 minutos que você pensa antes de pegar no sono é fundamental para ter um bom sono. Se você pensar em coisas boas, você vai ter um bom sono. Se você pensar em coisas ruins, você vai ter um pesadelo durante o sono. E então ele dormiu bem. E ele falou, puxa, esse exercício até que é bom, pelo menos eu estou dormindo melhor. E continuou fazendo o exercício de agradecimento, que é o princípio fundamental da felicidade e da prosperidade. E continuando esse exercício por uma semana, num certo dia, ele começou a agradecer às enfermeiras, à cama onde ele estava, ao lençol, à fronha. Isso criou um sentimento de agradecimento do fundo do coração. Aí um belo dia, o seu filho lhe trouxe um caqui bonito, um caqui vermelhinho, e falou, pai, a hora que você quiser, você pode comer esse caqui, está uma delícia. Aí vendo aquele caqui bonito, ele estendeu a mão e falou, nossa, que bonito, que maravilhoso, muito obrigado. E pegou o caqui. No momento que ele pegou o caqui, ele viu que a sua mão estava se movimentando. E a partir disso, então, ele continuou com esse exercício do muito obrigado, e depois de mais uma semana, ele que estava acamado, sem poder levantar, sem ter movimento nenhum no corpo, saiu do seu leito e saiu do hospital andando. Então, é um relato interessante de como o agradecimento é fundamental para nossas vidas. Então, vamos agradecer a todas as coisas, como diz o texto aqui, reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Na realidade, reconciliar é agradecer. Se você tem uma pessoa que você não gosta e está odiando, você tem que reconciliar com ele. Agora, você vai reconciliar com ele quando você tiver no fundo do coração o agradecimento a ele. Quando você puder falar muito obrigado a essa pessoa
você na realidade se reconciliou com Ele, né? Então, o agradecimento é muito importante para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade. E outra coisa importante que nós temos é a oração. Quando oramos para Deus, Deus realiza os nossos desejos. Assim como Jesus Cristo agradeceu e orou para o Pai pelo alimento que havia naquele momento. Então, a oração também é fundamental para a nossa vida. Existe no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, um relato de um mendigo, que ele estava sem uma perna devido a diabetes, ele perdeu uma perna, estava com problemas estomacais e vivia na rua pedindo dinheiro para poder sobreviver. E ele ficava num canto da cidade ali, né, uma rua muito movimentada, onde passavam muitas pessoas, até incomodando as pessoas que passavam na calçada. Aí um senhor do pensamento iluminador chegou perto dele e falou: olha, você está atrapalhando o pessoal que trabalha aqui, né, que passa por aqui. Você está nessa condição porque você não oferece nada para esse pessoal que passa aqui e deixa você viver nesse canto da cidade. Esse canto não é seu, é da prefeitura, você não paga imposto, não faz nada, não dá nada para a pessoa, por isso você está nessa situação. Aí o mendigo olhou para ele e falou: mas, senhor, eu não tenho uma perna, estou com problema estomacal, não tenho emprego. O que você quer que eu faça para o bem dessa cidade? Será que ele teria alguma coisa para oferecer às pessoas daquela cidade? O senhor do pensamento iluminador falou: tem sim. Você tem uma coisa importante. Cada pessoa que passar aqui, você abençoe. Ore para essa pessoa. Se passar uma pessoa com aspecto doentio, ore para ela. Olha, que Deus lhe dê saúde. Se passar uma pessoa necessitando de algo, ore para que Deus lhe abençoe e lhe dê aquilo que necessita. E assim, vai fazendo essa bênção, essa oração para as outras pessoas. Parece que você não tem nada para dar, mas você pode dar oração. O mendigo falou: nossa, não tinha percebido, não tinha notado, não tenho nada para oferecer, mas eu posso oferecer orações. E aí cada pessoa que passava ali, ele oferecia uma oração. Que Deus lhe abençoe e que tenha um bom dia de trabalho. As pessoas que passavam com algum problema de doença, ele abençoava e falava: que Deus lhe dê saúde. Se passava alguém com aspecto um pouco pobre, ele falava: que Deus lhe dê prosperidade. E assim ele foi fazendo essas orações e abençoando as pessoas, orando para as pessoas das cidades que o deixavam ali viver nesse canto da cidade. Depois de uma semana, por incrível que pareça, a sua doença, o seu problema estomacal desapareceu por completo. E ele então se sentiu muito bem e continuou fazendo essas orações para as pessoas que passavam ali nessa rua. Depois de algum tempo, uma pessoa caridosa lhe ofereceu uma perna mecânica. E ele então começou a andar normalmente. E depois de mais um mês, mais ou menos, uma senhora lhe ofereceu um emprego. E ele então, de mendigo, passou a uma pessoa com emprego, com salário e ajudando outras pessoas. Então, vocês notem que o agradecimento e a oração são dois princípios fundamentais para a nossa felicidade e nossa prosperidade. Então, só com a oração, esse mendigo saiu de uma condição para outra condição de prosperidade. Então, nós não devemos esquecer esses dois fatores que influenciam a nossa vida, que é o agradecimento. Agradecer a todas as coisas do universo, que é a nossa primeira norma fundamental dos praticantes da Seichonoye. Agradecer. Segundo, orar. Orar para as pessoas. Mesmo que você não tenha nada para dar, você pode dar oração como fez essa pessoa. E assim, quando nós sintonizamos através da oração e da gratidão, sintonizamos com esse mundo da imagem verdadeira, ou seja, sintonizamos com o mundo perfeito de Deus.
E aí começamos a receber as inspirações para um bom trabalho, para o nosso dia a dia. Mais uma coisa importante que nós não devemos esquecer é a gratidão aos nossos pais. Tem muitas pessoas que agradecem a tudo, mas não agradecem aos seus pais. E aí que está toda a base da nossa felicidade, da nossa prosperidade, é o amor e a gratidão aos pais. Então, o amor aos pais é como uma base firme. Você pode construir um castelo em cima dessa base. Mas se não tiver gratidão aos pais, na primeira onda, esse castelo vai se ruir, como um castelo feito nas areias, né? Então, a gratidão aos pais fortalece a base, deixa sólida, e não é qualquer onda que vai destruir o nosso projeto, a nossa vida. Então, as coisas mais importantes que nós temos é os nossos pais. Eles que deram a nossa vida, e graças ao amor dele é que nós estamos vivendo e podemos viver a nossa vida, prosperar e ter felicidade. Então, na Sutra Sagrada também, nessa mesma revelação divina da Grande Harmonia, diz o seguinte: mesmo que agradeça a Deus, se não agradece aos teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Então, vamos recordar esses 3 fatores importantes para a nossa prosperidade e felicidade. Agradecimento, a oração para unir o nosso pensamento a Deus e a gratidão aos nossos pais. Então, com esses três fatores importantes, vamos fazer com que a felicidade venha para a nossa vida e que você seja próspero, que você seja saudável e muito feliz. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. No local onde você mora existe uma sede da Seichonoye que denominamos de Regional Doutrinário, que é responsável pela divulgação do ensinamento aí na sua região. Para saber onde fica a sua e entrar em contato com ela, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe. Também aí perto de você existem pessoas que transmitem a mesma energia de amor que você sentiu ao assistir o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, muito obrigada. Encontre dentro de si a motivação que procurava lá fora. Deus no seu interior está sempre à sua disposição, basta que você aprenda a acioná-la. Então, vamos fazer isso agora em nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olha, tudo de bom e um grande abraço a todos que acompanharam o Modo Feliz de Viver hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.